Oi, eu sou a Nathalie Tainá. Esse trabalho está sendo apresentado por mim, pela Letícia Cauana Duarte e pela Maria Helena Dal Santos. Hoje a gente vai falar sobre o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, mas antes a gente vai falar um pouco sobre a breve vida desse poeta e no período que ele teve inserido no romantismo. Castro Alves nasceu em 1847 em uma vila localizada na Bahia que se chamava Curralim, mas atualmente se chama Castro Alves justamente em sua homenagem. Em 1854, seu pai é convidado a lecionar medicina em uma faculdade em Salvador, então ele e sua família se mudam para lá. Infelizmente, em 1859, sua mãe acaba falecendo. Aos seus 13 anos, ele começa a demonstrar o seu amor pela poesia. Em 1860, recita sua primeira poesia ao público, que é em uma festa escolar. Em 1862, ele e seu irmão se mudam para Recife para que ele comece a se preparar para entrar na faculdade de Direito. Nesse período, a capital estava tomada por ideias abolicionistas e republicanas. Sua primeira poesia sobre a escravidão foi publicada em 17 de maio no jornal A Primavera. Em 1864, seu irmão acaba falecendo e ele começa a perceber os primeiros sintomas da tuberculose. Também nesse período, após 2 reprovações, ele é aceito na faculdade de Direito. Castro Alves enfrenta um episódio doloroso causado pela tuberculose e retorna para a Bahia, perdendo o ano na faculdade, tornando em março de 1865. Em 1866, seu pai falece e em seguida ele parte para o Rio de Janeiro, onde conhece Machado de Assis, o qual o ajuda a ingressar no meio literário. Depois segue para São Paulo e termina os estudos de Direito. Em 1868, de férias na Lapa, fere o pé esquerdo com um tiro de espingarda enquanto estava em uma caçada, então tendo que amputá-lo. Em 1870, publica seu primeiro livro, editado em vida, Espumas Flutuantes. Castro Alves morreu em 1871 devido à tuberculose com 24 anos de idade. Castro Alves esteve inserido na terceira geração do romantismo, conhecida como geração condoreira, em alusão à ave condor da Cordilheira dos Andes, pois esta foi uma fase mais libertadora, com visão ampla, características marcantes da ave. Como principais pontos dessa geração, temos os tópicos abolicionalistas, a liberdade, o erotismo, o pecado, a realidade social e a negação do amor platônico, ou seja, agora há um ser real pelo qual se expressam sentimentos, diferentemente das outras fases românticas. Bom, agora falando um pouco sobre o poema, ele foi escrito em 1870 e é dividido em 6 partes. Essas partes tratam das fases que o autor passa ao observar um navio negreiro, um navio utilizado para o tráfico de escravos. Na primeira parte, o autor observa encantado, lá onde o azul do céu encontra o azul do mar, o navio. Na segunda, ele se pergunta de que nação esse navio seria, mas logo se reprime, pois pouco importa. O navio era belo, dele vinha uma agradável melodia e ele estaria repleto de histórias e saudades, assim como todo navio no oceano. A terceira parte, os olhos do homem agora passam a ser os olhos de um albatroz, que se aproxima do navio e descobre que aquele canto não era um canto de alegria, não era um canto de saudades, mas sim um canto fúnebre. Na quarta parte, ele descreve o que vê dentro do navio. Negros acorrentados uns aos outros, sendo chicoteados. Ele descreve essa cena como uma dança para divertir Satanás. A quinta parte se inicia assim. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, nessa parte, ele roga a Deus e aos mares para que intervenham e acabem com essa cena de horror perante seus olhos. Na sexta e última parte, o autor percebe que agora sim importa a ele saber de que nação esse navio era. Esse navio estava repleto de infâmias e, para sua surpresa, o navio era do Brasil, seu próprio país. Ele descreve e ressalta as qualidades do seu país, diz que nele há muita liberdade e esperança, mas que agora estão manchados pela escravidão. Como um todo, podemos dizer que Castro Alves retrata muito bem, de forma poética e tocante, o tráfico de escravos,
o sentimento que aquilo traz e se solidariza com a dor que aqueles africanos estão sentindo ao serem arrancados de seu país, suas famílias e de suas vidas. Castro Alves ficou conhecido como o poeta dos escravos devido à sua poesia fervorosa a favor da liberdade. Ele escreveu poesias que retrataram os problemas sociais de sua época, defendendo causas importantes de liberdade e de justiça. Bom, essa foi nossa apresentação contando um pouco sobre o poema O Navio Negreiro e da vida de Castro Alves. Obrigado por assistir e até a próxima!